Fala galera, como é que vocês estão, meus queridos personagens? Estou aqui, né, Alan Luiz, para falar um pouco para vocês sobre periodização de treino voltada à consultoria online. Como que eu faço as periodizações dos meus alunos de consultoria online, como você pode periodizar seus treinos e aplicar, enfim, a periodização de treino nos seus alunos de consultoria de uma forma fácil e prática, né? Porque a gente ouve muita teoria sobre a periodização, só que a aplicabilidade mesmo pouco se vê, né? A gente não sabe muito bem como aplicar isso, as variações de períodos, enfim. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui nessa aula super rápida e objetiva também de como fazer isso. Primeiro eu vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Alan Luiz, muitos de vocês já me conhecem, outros talvez não, mas eu sou bacharel em Educação Física, personal trainer, sou criador do sistema Alpha Training de treinamento para consultoria. Sou pós-graduado em treinamento esportivo e sou também mestre em educação física na linha de pesquisa exercício físico e saúde, né? Então tenho ali também alguns trabalhos publicados nacionais e internacionalmente e além de ter várias certificações aí durante a carreira voltadas à biomecânica, voltada ali também ao treinamento, que vai me trazer aqui o conhecimento que eu posso passar para vocês sobre periodização de treino. Peço também para que vocês sigam aqui as redes sociais, o perfil meu pessoal, Alan Luiz Personal, e o perfil do sistema também, o @alphatraining.app. Ok? Então vamos começar a falar de periodização de treino, porque eu sei que vocês querem saber disso. Antes de falar de periodização, vamos entender o que é a periodização de fato, né? Periodização, como o próprio nome diz, ela se refere a período de treinamento, o período que o protocolo vai durar. Então, como que a gente vai organizar o nosso período de treinamento, né, as nossas sessões de treinamento, para que a gente consiga atingir o que a gente quer de fato ali dentro desse período, né? Então, aqui a gente tem esse quadro que ele mostra como que é feita essa divisão de tempo, né, de período. Então, o período como um todo, a gente chama ele de macrociclo. A separação desse período a gente vai chamar em mesociclo e a separação do mesociclo a gente vai chamar de microciclo. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de um mês de treinamento, um macrociclo seriam 30 dias, o mesociclo seriam as semanas e o microciclo seria os dias, né, as sessões que você vai fazer. Se a gente estiver falando de período maior, como por exemplo 3 meses de macrociclo, então os meses vão ser, cada mês vai ser um mesociclo e dentro desses meses, cada semana vai ser um microciclo, ok? Então a gente vai trabalhar dentro dessa lógica. Nesse quadro aqui, vamos imaginar que são 3 meses de treinamento. Então vamos pensar que o macrociclo refere-se a 3 meses, cada mesociclo são 4 semanas e cada semana é um microciclo. Em cada microciclo pode ter ali 4 sessões de treino, 3 sessões de treino, 5 sessões de treino, 6, vai de quantas vezes por semana o seu aluno consegue ir à academia, correto? E o que é importante de falar quando a gente está fazendo essa organização da semana? Como que a gente vai prescrever de modo que aconteça a curva de supercompensação? Que aconteça esse fenômeno aqui fisiológico, né? Quando a gente tem o estímulo nada mais é do que o treinamento. A gente treinou, deu estímulo, o que acontece com as respostas fisiológicas nossas, inflamatórias, elas fazem o nosso músculo cair de performance, né? O que ocorre a fadiga, então a gente tem uma queda de performance. O nosso corpo vai começar a se recuperar com o decorrer dos dias, vai chegar aqui no nível homostático, né, que é o nível basal que ele estava, e vai ter uma supercompensação. Essa supercompensação é um aumento de tecido muscular, é um aumento de performance, é um aumento de desempenho. É aqui que é o resultado que ele tem. O resultado que ele tem mora aqui. Se a gente não der um outro estímulo, faz de conta aqui, onde está tracejada essa linha, a gente vai começar a ter o declínio dessa performance, o declínio do desempenho. E a gente tem aqui a perca do, digamos assim, do tempo de uma nova sessão para poder promover os estímulos constantes, de evolução constante e fazer com que essa curva de supercompensação se afaste ainda mais do baseline, se afaste ainda mais do nível homeostático, né? Em antemão também, se a gente dá um estímulo muito antes da recuperação, a gente não vai ter nem chego no nível homeostático aqui e já vai ter outra queda brusca de marcadores fisiológicos ali e não vai conseguir atingir a performance adequada, entendeu? Então, essa organização também de periodização serve para a gente dosar quando que a gente vai querer dar os estímulos para que haja eficiência na recuperação, supercompensação, novo estímulo, fazendo assim com que a evolução do nosso aluno seja constante, ok?
E para trabalhar isso, você não precisa criar modelos da sua cabeça de periodização, porque já existem alguns modelos, digamos assim, estabelecidos na literatura para a gente aplicar nos nossos alunos. Obviamente que você consegue fazer esses modelos também dentro das oscilações de variáveis que vocês quiserem, só que os modelos, enfim, eles funcionam de uma maneira única, né? De uma maneira só. Então, o primeiro modelo que a gente pode falar aqui, que é um dos mais clássicos, é o modelo linear de periodização. Então, a linear, ele vem de linearidade. Então, a gente tem aqui, ó, uma curva ascendente, né? Uma curva linear, ela tem um movimento de subir, um movimento único, né? No caso aqui, a gente está falando da intensidade. E um movimento aqui que vai na contramão dela é o volume, né? Então a gente tem aumento da intensidade e redução do volume. Volume assim, vamos falar assim, volume de repetições, né? Porque se a gente for fazer o volume load, talvez não tenha uma queda tão brusca assim. Mas a gente tem aqui, ó, para viés de comparação, uma intensidade na semana 1, vamos falar que são semanas, né? De 60% a 65% de um RM, na semana 2 de 70% de um RM, na semana 3 de 80% a 85% de um RM. Alan, mas essa periodização que eu vou fazer, ela é de 6 semanas. Então vamos pensar que isso aqui, ó, que aí também a gente pode converter em margem de repetições, seria a semana 1 e 2 de 15 a 20 repetições, semana 3 e 4 de 10 a 15 repetições, semana 6 e 8 também aqui de falei 6 e 8, semana 5 e 8, 5 e 6, de 6 a 8 repetições, né? Então a gente tem aqui semana 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Se fosse uma periodização de 6 semanas. Se fosse uma periodização de 4 semanas, a gente poderia fazer essas 3 e fazer uma semaninha ali de deload também, que seria uma semana de baixa carga para meio que recuperar esse aluno, né? Seria um modelo também interessante para preparar ele para o outro ciclo que provavelmente repetiria essa curva aqui, né? Em antemão a gente tem aqui o modelo de periodização ondulatória, que aqui eu vou citar esses exemplos aqui. Em semanas, né? A gente tem aqui uma divisão de 6 semanas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e cada semana ela vai oscilar de determinada maneira. Ó. Então na semana 1 a gente tem 3 séries de 15 a 20, semana 2 já vai aumentar a carga, vai cair a repetição, então a gente vai ter 3 séries de 4 a 6, semana 3 a gente vai ter ali 3 séries de 10 a 12, carga intermediária, semana 4, 3 séries de 15 a 20, alta repetição, baixa carga. Semana 5, a gente tem ali 3 séries de 4 a 6, alta carga de novo. E a gente tem ali, semana 6, 3 séries de 10 a 12, carga intermediária. Se a gente fosse desenhar, em outra mão que a gente desenhou a periodização linear, essa periodização ondulatória ela teria esse visual aqui. Então a gente tem ali uma movimentação de subir a intensidade, depois uma queda brusca da intensidade, depois subir de novo, aí traz uma intensidade moderada e assim por diante, entendeu? Então tem várias maneiras de aplicar isso, pode ser a periodização ondulatória diária, pode ser semanal, pode ser, enfim, da forma que vocês conseguirem aplicar. E aqui a gente tem aqui a observação aqui, ó, na semana. Então dentro da semana, no caso aqui se for uma periodização diária, ele trabalharia 3 zonas de intensidade. Aí aqui de novo, começou na outra semana, mais 3 zonas de intensidade por sessão. A gente poderia trabalhar também aqui, por exemplo, semana a semana, né? A ondulação aqui, faz de conta que a gente pega aqui, ó, 65% nessa semana, aqui a gente trabalha 80%, aqui a gente volta para 65%. Poderia ser assim também se a gente quer manter uma periodização semanal, né? Não diária. E aqui a gente tem uma exemplificação dos 3 modelos que a gente tem. A linear reversa, que seria a linear ao contrário, e a ondulatória, né? A ondulatória aqui está diária, como eu falei, mas a gente vai, para viés de comparação, para exemplo, a gente vai falar dela de forma semanal, como se fosse semanal, né? Para vocês verem a aplicação desse ciclo aqui, ó, se fosse no mês, né? Então vamos lá. Então a linear seria, por exemplo, semana 1, 3 a 5 séries de 12 a 15, semana 2, 4 a 5 séries de 8 a 10, semana 3, 3 a 4 séries de 4 a 6, semana 4, 3 a 5 séries de 1 a 3, que é bem alta carga mesmo, 1 a 3 é bem alta carga. E aí a gente entende que talvez essa aqui, ó, seja um modelo para pessoas mais avançadas para conseguir atingir isso aqui. Ó. Isso aqui é treino de força pura, gente. Então a reversa seria mais ou menos a mesma estrutura, só que começando já da alta carga, né? Então 3 a 5 séries ali de 1 a 3, depois 4 a 5 séries de 4 a 6, depois 3 a 4 séries de 8 a 10, depois 3 a 5 séries de 12 a 15. E aqui a ondulatória seria, por exemplo,
Vamos falar que aqui é, como eu falei, tá diária, mas vamos falar que é semanal. Semana 1, 2 séries de 15 a 20, depois semana 2, 6 séries de 1 a 3, depois semana 3, 3 séries de 4 a 6, depois na outra semana 4 séries de 8 a 10 e assim por diante, tá? Nesse sentido, além de organizar as semanas, a gente tem que organizar também o tipo de treinamento que vai ser aplicado, né? Vai ser um treinamento por segmento, vai ser um treinamento separado, esse segmento em superior, inferior, tronco. Então a gente tem que organizar as alternâncias dos segmentos que a gente vai trabalhar ali. Então, tal dia vai ser perna, tal dia vai ser braço. E para organizar também essas curvas de supercompensação, como que na semana ele vai se recuperar para que haja um novo estímulo, né? E algumas outras variáveis que a gente tem que analisar quando a gente vai prescrever são as variáveis ali do exercício, na questão mecânica, por exemplo, os músculos que vão ser usados, os músculos trabalhados, os ângulos articulares, a ação muscular que vai ser aplicada ali, enfim, também o nível de treinamento do aluno, se ele tem uma desenvoltura técnica alta ou não, a questão metabólica, que metabolismo que a gente vai estar trabalhando em prioridade, porque a gente está trabalhando ali uma série de 1 a 3 exercícios, 1 a 3 repetições, a gente vai trabalhando uma via metabólica um pouco diferente do que a gente trabalharia em 15 a 20 repetições, né? Então a gente estaria uma predominância da via ATP-CP e a outra a gente teria ali uma predominância da via metabólica lática, né? Então aqui a gente tem também a questão de acúmulo de lesões ou prevenção de lesão. A gente tem que saber que se a gente colocar, por exemplo, séries muito pesadas, tendo de força 1 a 3 repetições, como a gente falou, subsequentemente o risco de lesão aumenta. E aí outros fatores agudos ali do programa de treinamento também, a gente pode colocar ali como, por exemplo, a estrutura do treinamento, se vai ser corpo inteiro, multiarticulares, ou por parte do corpo, ou articulações isoladas, se vão ser monos ou multiarticulares, a ordem dos exercícios, se vão ser exercícios multiarticulares primeiro ou depois, exercícios mais complexos primeiro, se a gente vai ter braços ou pernas nessa execução, a forma do treinamento, se vai ser circuito, se vai ser série única, como que vai acontecer essa organização do treinamento. E a gente vai ter também aqui o número de séries, que é o volume, né, que seria assunto para outra aula, a intensidade também que vai ser utilizada, né, e também o intervalo de descanso, né, desse treinamento, né, que 1 minuto é um intervalo curto, 2 a 3 minutos moderado, mais que 3 minutos ali, um intervalo longo. Então, que intervalos que a gente colocaria ali, né, um intervalo para uma série mais pesada, provavelmente necessitaria um intervalo mais longo, né. E a gente vai montar agora um modelo de periodização linear na prática para vocês verem, né. E para fazer essa montagem eu vou usar o Alpha Training, né? O Alpha Training que é o meu sistema de treinamento. Então a gente vem aqui em periodização para montar essa periodização linear. Então aqui eu já tenho algumas periodizações montadas, vamos montar aqui uma nova periodização. Então a gente vai colocar aqui uma periodização linear trimestral, que seria para 3 meses de treinamento. Então a gente teria aqui quantos meses de treinamento? 3 meses. Em uma organização de 4 semanas. Ele já apareceu para preencher as 4 semanas. Então a gente vai ter o microciclo 01. E vamos olhar aqui no nosso modelo. Eles seriam de 3 a 5 séries de 12 a 15. Então vamos colocar aqui 5 séries de 12 a 15, intervalo de 60 segundos. Né? Cadência 2,2. Microciclo 2. A gente teria ali 4 ou 5 séries de 8 a 10. Vamos por aqui 4 séries de 8 a 10. Aumentamos então a intensidade, vamos aumentar o intervalo, 90 segundos agora. Aqui vou atribuir uma cor para ficar meio didática, né? A gente pode pôr aqui azulzinho mesmo. Ok. Aqui 20 e 20, não fiz errado. Ok. Vamos montar um microciclo 3, microciclo 03. Como é que ele era? 3 a 4 séries de 4 a 6. Então, por 3 séries de 4 a 6 repetições. Intervalo ali 120 segundos, né? Vamos por 2 minutos. 20 e 20.
Aqui já aumentamos um pouco a carga, vamos por um laranjinha para ficar mais assim. E o microciclo 04, que seriam 5 séries de 1 a 3. Vamos pôr vermelhinho aqui para indicar que é intenso. 5 séries, 1 a 3. Vamos colocar aqui 180 segundos, 3 minutos, né? Poderia ser mais, mas vamos pôr 3 minutos só para ficar de exemplo. Beleza, montei aqui a minha periodização, salvei. Salvei, já apareceu aqui, ó, periodização linear trimestral, a organização que eu fiz, tá vendo? É basicamente a mesma coisa que tem aqui. Se eu vim aqui em editar, ele aparece para mim o gráfico aqui da queda das repetições, ó, e o aumento gradativo aqui, ó, das séries, né? Se a gente parar para pensar, ele é semelhante com isso aqui, bem parecido com isso. Então a gente está fazendo o que? A gente está aplicando a ciência no treinamento, e a gente vai atribuir essa periodização a um aluno agora. A gente vai vir nesse aluno aqui que eu criei, aluno periodizado, vem no usuário dele, esse é o ciclo de treinamento dele, a gente altera a periodização para a periodização que a gente criou, periodização linear trimestral. Ok. E aqui ele aparece para a gente o ciclo de 4 semanas, ó. Os 3 ciclos de 4 semanas, que seria basicamente isso aqui, ó. Isso que a gente está visualizando aqui, aplicado aqui. Então, se a gente vem, por exemplo, na semana 1, ele já vai trazer ali... Eu já tinha montado um programa de treinamento, né? Ele já vai trazer com as variáveis conforme a periodização que eu montei. Se eu adicionar novos exercícios, ele já vai trazer também com as variáveis pré-definidas para a periodização que eu criei, né? Treino B é a mesma coisa. Treino C é a mesma coisa. Ok? Então vamos observar aqui, ó, 5 séries de 12 a 13. Se eu vier aqui na semana 2, 4 séries de 8 a 10. Se eu vier aqui na semana 3, 3 séries de 4 a 6. E a semana 4, que eram 5 séries de 1 a 3, né? Eu me lembro bem. 5 séries de 1 a 3. Então a gente já tem aqui todo o período, né, organizado conforme o aluno for fazer. Então, para a gente enviar, a gente vem na semana 1, vamos liberar a semana 1 para ele. Enviar. Enviou. A gente pode enviar por aqui também, que é o quadro de envios, é só clicar no aviãozinho. Mas aqui na nossa organização, semana 1 enviada, próxima semana é a 2. Se a gente for olhar a área dele, vou colocar aqui a visão mobile para vocês verem como o aluno consegue observar lá. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Aparece a foto personal aqui, né? E a semana 1 liberado e, ó, as outras semanas ainda para liberar, semanas que ele vai treinar. Ele clica aqui, os dias da semana, para ele começar a executar o treino. Então assim ele consegue fazer um treino periodizado sem dificuldade. Ok? Gostou das dicas de periodização? Quer conhecer mais sobre o sistema Alpha Training, sobre, enfim, as outras funções que ele possui? Aproveita, já segue o perfil aqui e te espero para mais dicas, porque ó, o sistema logo vai estar pronto, logo vai ser lançado e você não pode ficar de fora dessa. Então, ó, alphatraining.app, segue lá no Instagram e fique ligado e não fique fora desse lançamento, ok? Até a próxima!